chegamos aqui na questão 4, né? E na questão 4 diz: considere a função reais está em reais, definida por f de x igual a x mais b, sabendo que f de 2 é igual a menos 3 e f de menos 1 é igual a 6. Determine o valor de a mais b. Então, nessa questão 4, é bem parecida com o exemplo, né, que eu deixei para vocês na ideia de função, né? Foi um dos exemplos. Então, a gente tem que a função é dada por f de x igual a x mais b, né? Nós temos que f de 2 é igual a menos 3 e f de menos 1 é igual a 6. E ele pede para determinar o valor de a mais b, tá? Então, vamos lá. Eu disse para vocês que o valor que estivesse do lado de dentro assume o lugar de x. O valor que estiver do lado de fora assume o lugar do f de x. Então, vamos fazer aqui primeiro para f de 2 igual a menos 3 e depois f de menos 1 igual a 6, tá? F de 2 é igual a menos 3. Pega a função f de x igual a x mais b e vamos substituir. Quem está do lado de fora assume o lugar do f de x. E quem está do lado de dentro, no lugar do x. Então, quer dizer, vai ficar menos 3 é igual a 2a mais b. Ou seja, 2a mais b é igual a menos 3. A gente vai fazer a mesma coisa com f de menos 1 igual a 6. F de menos 1 igual a 6. F de x é igual a x mais b. No lugar do f de x, vai ficar quem? 6. É igual a vezes. E no lugar do x, vai ficar quem está do lado de dentro. Então, menos 1 mais b. 6 é igual a vezes menos 1, menos a, mais b. Ou seja, menos a mais b é igual a 6. Sempre que tivermos duas variáveis, a gente vai sair por um sistema. Então, vamos juntar esses dois aqui. 2a mais b é igual a menos 3 e menos a mais b é igual a 6. Bom, eu posso fazer por método da adição, cancelar a ou cancelar b. É mais fácil eu cancelar quem? B com b. Para isso, um tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo. Vou multiplicar a segunda equação por menos 1 e aí vamos reescrever o sistema. 2a mais b igual a menos 3, a menos b é igual a menos 6. Multipliquei todo mundo por menos 1. Sendo assim, eu posso cortar b positivo com b negativo. E vai ficar o quê? 2a mais a, 3a. E menos 3 com menos 6, menos 9. Então, a é igual a menos 9 sobre 3. E aí, a é igual a quanto? Menos 3, né? Se eu encontrei o valor de A, falta eu encontrar o valor de B. Então, eu substituo uma das duas para encontrar B. Vou substituir na primeira. Então, substituindo, A igual a menos 3, tá? Pega aqui a primeira equação, 2A mais B é igual a menos 3. No lugar de A, vai ficar quem? Menos 3, né? Então, 2 vezes menos 3 mais B igual a menos 3. 2 vezes menos 3, menos 6, mais b é igual a menos 3. Letras de um lado, números do outro. Então, menos 3 mais 6 vai ficar quanto? 3. E aí, na questão, ele pede o seguinte, ele pede o valor de... Qual é o valor de a mais b? Quem é a? Menos 3. E quem é b? 3. Menos 3 mais 3 vai ficar 0. Então, essa aqui é a resposta da número 4. Questão 5. Para transformar graus Fahrenheit em graus Celsius, usa-se a fórmula. Vamos lá, questão 5. C é igual a 5 vezes F menos 32 sobre 9. Em que F é a temperatura em graus Fahrenheit e C é a temperatura em graus Celsius. Na letra A, pede, transforme 35 graus Celsius em graus Fahrenheit. Então, na letra A, ele dá que Celsius é igual a 35, né?
e pede Fahrenheit. Então, no lugar do C, eu vou substituir por quem? Por 35, tá? Então, 35 é igual, faço a distributiva aqui, ó, 5 vezes F, 5F, e 5 vezes menos 32, menos 160, dividido para 9, tá? Esse 9 aqui multiplica com 35, tá? Então, 35 vezes 9 vai ficar 315. 315 é igual a 5F menos 160. É uma equação do primeiro grau, então fica letras de um lado, números do outro, tá? E a gente tem que 315 mais 160 dá 475, igual a 5F. O número que multiplica pela incógnita vai para o outro lado, dividindo. Então, 475 dividido para 5 vai ficar quanto? F é igual a 95 graus Fahrenheit, tá? Essa é a letra A. Na letra B, ele pede o seguinte: determine F em função de C. Ou seja, é para a gente deixar o F no primeiro membro, deixar o F isolado, deixar o F sozinho, tá? Então, sendo assim, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar aqui, tudo direitinho, tá? Vamos trabalhar com as duas incógnitas, mas a gente vai fazer com que o F vá para o primeiro membro, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Primeiramente, a gente já pode multiplicar esse 9 aqui com C. Então, o 9 vezes C vai ficar o quê? 9C. Igual, aqui faz a distributiva, 5 vezes F, 5F. E 5 vezes menos 32, menos 160. Não é isso? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é jogar o menos 160 para o outro lado, tá? Ou, no caso, trazer os 5F, jogar... Tanto faz, tá bom, galera? Então, 9C mais 160 é igual a 5F. Feito isso, o 5 que está multiplicando com F, ele vai para o outro lado, dividindo. Então, peraí, não agora, né? Vamos repetir aqui, 9C mais 160 dividido para 5 é igual a F. A gente tem que 5 divide tanto para 9C, como também divide para 160, tá? Então, quer dizer, 9 e 5 não são divisões exatas, então a gente repete. E 160 por 5 é uma divisão exata, que dá 32. Então, quer dizer, chegamos, né, no caso, determinamos F em função de C, tá? Então, fizemos com que o F ficasse sozinho, né, e encontramos a função dada. Agora, chegamos à questão 6, determine o domínio das funções dadas pelas seguintes leis. Então, na letra A, nós temos que f de x é igual a raiz quadrada de 3x menos 12. Então, assim, ela não tem denominador, né? O denominador é 1, então a gente vai fazer o estudo desse numerador, tá? Como o índice aqui é par, eu tenho que dizer que pegar o radicando e colocar que ele seja maior ou igual a zero. Lembrando que no numerador a gente sempre pode ter o zero, né? Mas no denominador não, tá? Então, a gente vai pegar o radicando, 3x menos 12, e vai colocar que é maior ou igual a zero. O que a gente faz? Letras de um lado, números do outro. 3 que multiplica com x vai para o outro lado dividindo, e 12 dividido por 3 vai ser x maior ou igual a 4. Ou seja, o domínio é que x pertence aos reais, tal que x seja maior ou igual a 4. Agora, a gente não tem raiz, né? Mas aí, o que a gente faz? Quando a gente não tem raiz, a gente pega o denominador e diferencia de zero, tá? A gente sabe que no denominador não pode dar zero, né? Então, a gente pega x ao quadrado menos 5x mais 6 é diferente de zero. O que a gente tem aí? Uma equação do segundo grau, né? Então, eu vou fazer bem rapidinho, galera, mas lembrando que vocês já sabem, né? Tem que identificar os coeficientes, colocar a fórmula de delta, né? Eu vou fazer um pouquinho mais direto, tá?
Então, o delta, nós temos aqui b ao quadrado. Quem é b? Menos 5. Então, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 6. Delta é igual a menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1, menos 4. E menos 4 vezes 6, menos 24. Então, qual é o delta? Delta é 1. E depois a gente faz báscara, né? X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a, tá? Então, assim, na verdade, a gente não vai usar o igual, né? A gente vai usar o diferente, tá? Então, x tem que ser diferente de menos, quem é b? Menos 5, mais ou menos a raiz de 1, sobre 2 vezes 1. X é diferente de menos com menos mais, então 5 positivo. Raiz quadrada de 1 é 1 e 2 vezes 1 é 2. Nesse caso aqui, a gente chega a x uma linha e x duas linhas. Vamos lá, fazendo direto. 5 mais 1, 6. Sobre 2, 3. Depois, 5 menos 1, 4. Sobre 2, 2. Então, quer dizer, para essa função aqui, o x tem que ser diferente de 2 e diferente de 3. Então, o domínio está aqui. X pertence aos reais, tal que x seja diferente de 2 e seja diferente de 3.